Bom, eu sou a diretora-geral da BMW. Eu fui convidada pelos garotos do CMB para falar um pouco sobre tração para vocês. Então, vamos começar definindo tração. Tração, na visão do livro O Automóvel na Visão da Física, é a força exercida entre o pavimento e os pneus do carro. Mas, antes de continuar nessa visão física, vamos lembrar de alguns conceitos que serão importantes para o nosso estudo sobre tração. Bom, primeiramente devemos lembrar da primeira lei da inércia, que é de Newton, né? Foi a primeira lei de Newton também. E ela diz que o carro ele tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Ou seja, quando a gente acelera o carro, quer dizer que alguma força atua sobre ele para ele se movimentar. Entenderam? E assim, quando a gente acelera, o peso ele é deslocado para trás, para as rodas traseiras. Com isso ele acelera. E o inverso acontece quando ele freia. As duas coisas que a gente tem que lembrar é sobre a força de atrito. Bom, vem aqui. A força de atrito, ela determina que a adesão ao solo ela é maior quando o peso for maior também. Ou seja, se esse carro aqui pesa 50 kg e aquele 100, aquele carro terá uma força de atrito maior do que esse. Mas isso não é necessariamente bom. Porque, tipo, por exemplo, quando tu vai virar, você usa só as duas rodas da frente. E a força de atrito ele dá estabilidade. Mas, como ela também determina a adesão ao solo, o que acontece? Quanto maior a adesão ao solo, maior a massa do carro, ou seja, maior vai ser o gasto de combustível também. Então isso não é necessariamente bom. Te dá mais estabilidade, mas não te dá um custo-benefício melhor. Você vai ter mais gasto de combustível. Bom, você provavelmente sabe que o carro ele possui um motor. Quando esse motor é colocado na frente, dizemos que ele possui uma tração traseira, pois as rodas traseiras são as rodas motrizes. Agora, quando esse motor é colocado atrás, dizemos que ele possui uma tração dianteira, pois as rodas da frente são as rodas motrizes. Mas relaxa que daqui a pouco o Christian vai chegar e vai explicar melhor para vocês qual é a diferença de tração traseira, dianteira, por que é melhor uma, por que a outra não é tão boa assim. E já esse conceito vai ficar bem esclarecido para vocês. Muito bem, agora iremos falar sobre tração. Qual é melhor? Quando usamos a tração dianteira, temos um chassi mais compacto, temos menor espaço ocupado, ou seja, maior espaço no interior, boa tração de rodas com o chão, veículos mais leves, velozes e dinâmicos, com menor consumo de combustível e materiais na sua fabricação. Também temos eficiência de direção melhor. Quando usamos a tração dianteira, temos distribuição de peso igualada, temos menor raio de direção, temos menor manipulagem em piso seco, melhor frenagem, melhor capacidade de reboque e também temos manutenção mais fácil. Também podemos caracterizar motores mais potentes. Devido ao motor longitudinal, de frente para trás, existe uma transferência menor do peso durante a aceleração. Ou seja, podemos definir que, se você procura melhor desempenho possível com os carros esportivos, use a tração traseira. Se você procura conforto, economia de combustível e preço, use a tração dianteira. Bom, eu vou falar sobre o sistema de direção. O sistema de direção é um conjunto de componentes que trabalham para fazer com que o movimento do volante seja transferido para a caixa de direção e depois para as rodas, possibilitando assim a manobra do veículo. Quando o motorista dá o comando de direção do veículo através do volante, proporciona-se um controle do sistema de direção assistida, ou seja, esse movimento de rotação é levado para a coluna de direção até a caixa de direção. Coluna de direção. A coluna de direção é um mecanismo que permite transferir os movimentos que o motorista exerce do volante à caixa de direção. As partes da coluna são separadas por cruzetas que permitem o movimento de rotação em determinados ângulos. A coluna de direção pode ser inteiriça ou bipartida, dependendo do ângulo de posição do volante e também da caixa de direção. Algumas colunas permitem que o usuário tenha um maior ajuste do volante em relação à sua posição de dirigir. A caixa de direção. A caixa de direção é responsável por transmitir o movimento de rotação do volante para as rodas do veículo, proporcionando estabilidade nas manobras. A caixa de direção é o item fundamental para a segurança do veículo. Esses sistemas de direção de última geração tornam a condução mais segura e mais agradável. Como no livro O Automóvel na Visão da Física diz, existem alguns modelos de veículos com direção elétrica com bom desempenho.
Neles existem sensores no volante que captam seus movimentos e enviam sinais para pequenos motores acoplados às rodas que mudam a direção dessas. Eles têm a função de controlar a direção do veículo, permitindo que o motorista possa ir para frente, para trás, para os lados, fazer uma curva, parar. E isso tudo se dá devido ao fato de que existe uma aderência entre o pneu e o solo. Segundo a terceira lei de Newton, como existe a rotação das rodas, os pneus que estão aderidos ao solo, eles empurram o carro no sentido contrário da rotação das rodas. E esse coeficiente de atrito é suficiente para que o veículo possa se mover. E atualmente existem diversos materiais com os quais os pneus são fabricados. Então cada material tem uma função diferente. A gente tem a borracha natural, que ela é mais flexível, e tem mais aderência também. E ela é mais utilizada no ramo da indústria automobilística de carros de corrida, porque lá eles se preocupam mais com a aderência do que o simples desgaste de um pneu. A gente tem a borracha sintética, que ela é mais flexível, porém é menos aderente. Então ela é utilizada geralmente junto com a borracha natural. A gente tem a fuligem a gente tem a fuligem do petróleo, ela endurece e dá a cor negra à borracha. A gente utilizamos a borracha, utilizamos também a borracha sintética, que ela dá mais firmeza, só que menos aderência. Então, geralmente ela é utilizada junto com a borracha natural. A gente tem a fuligem do petróleo, que ela endurece e dá aquela cor negra ao pneu. Utilizamos cintas e fios de aço dão uma forma a esse pneu, e lonas de poliéster original dão uma maior resistência. E diversas substâncias são utilizadas como solventes e endurecedores, como por exemplo o enxofre, que é utilizado no processo de vulcanização, onde há um endurecimento da borracha em alta temperatura com a presença do... As lonas de poliéster e nylon que formam a camada interna do pneu podem ser formadas de duas maneiras. A primeira maneira forma os pneus radiais, que é quando as fibras são colocadas perpendiculares em direção ao perímetro do pneu da roda. E a outra maneira é o pneu diagonal, onde as fibras são colocadas cruzadas entre uma camada e outra. O pneu radial ele dura mais porque as suas camadas têm menos atrito, então elas aquecem menos quando o pneu está em contato com o solo. No pneu radial há também fios de aço que têm alto coeficiente de restituição, então quando o pneu deforma, quando ele está andando no solo, ele volta ao normal rapidamente, então ele tem menos perda de calor.